Fala, galerinha, minha galerinha. Como vão todos vocês? Sejam muito bem-vindos nessa nossa jornada incrível dentro do mundo da química. Então, agora nós vamos estar trabalhando aí, né, com a parte da introdução do mundo da química. Muitas vezes nós pensamos que a química, apesar de pensar apenas como cientistas em laboratórios, né, que estão usando jalecos, né, trabalhando com os tubos de ensaios coloridos, né, não é bem assim, né? Hoje, o que eu quero mostrar para vocês é para vocês olharem ao redor. Tudo que você toca, tudo que você respira, tudo que você tudo que você veste, come, que é feito de matéria, está envolvido um pouquinho de química. Tá? Onde tem matéria, a química está presente. E ela é conhecida como a ciência central. Né? Por que assim, como a ciência central? Porque esse nome, professor, de ciência central? Porque ela serve como ponte entre outras ciências. Então, ela serve como ponte na física, como ponte na biologia, né? Se você quer entender como a energia se move no universo, aí você precisa da física dentro da química. Se você quer entender como as células do nosso corpo funcionam, aí você precisa da biologia. E no centro de tudo, unindo a física e a biologia, está aí a química, explicando as propriedades e composição de tudo que existe e que pode ser transformado. Então, quando a gente vai para a química, a gente vai, né, explorar a ciência da matéria, beleza? E aí a gente vai o seguinte. Primeira coisa, né? Essa ciência química é uma ciência que vai estar interligando, e aí como a gente falou, vai estar interligando as outras matérias e é o foco central, né? Ela vai servir aí como ponte aí para poder explicar os processos vitais, ela vai servir como ponte aí para estar estudando a energia que força as partículas se moverem, né? Apesar da gente ter falado aí do cientista jaleco branco, mas essas imagens são muito boas, são muito legais de se mostrar, né? E aí nós vamos partir, né, por uma ideia mais prática dos blocos de construção da química, né, que esses blocos são os átomos e as moléculas. E aí a gente tem que desmistificar a estrutura da matéria numa forma visual, para que ela seja visual e intuitiva para você. Mas para você entender como o universo, né, como o universo é constituído, eu vou usar uma analogia bem simples de blocos de Lego. Né? Imagina o seguinte. Imagina que Imagina comigo que a natureza tenha as próprias caixinhas, as pecinhas de montar. Né? Cada peça individual é um átomo. E o átomo é a menor unidade básica da matéria. Certo? Então, a menor unidade básica da matéria é o átomo, então é o legozinho. E o centro desse legozinho é o que nós chamamos de núcleo, que vai ser formado aí pelos prótons e pelos nêutrons, que são as cargas positivas e aqueles que têm ausência de carga, que estão rodeados por nuvens de elétron que não param de se mover em si. Certo? Então, aí nós temos a ideia do átomo. E aí, quando essas pecinhas se encaixam, né? Quando essas pecinhas se encaixam, nós temos o pilar, né? Que vai ser as moléculas. E que todas são esses pininhos que estão se encaixados. Esses termos, né? Esses termos dos pininhos, são os elementos químicos. Então, os átomos formam os elementos químicos que vão estar dentro da nossa famosa tabela periódica, lá organizada. E esses átomos, quando se juntam, vão estar formando, né, as moléculas. Vão estar formando as moléculas de gás oxigênio, de gás nitrogênio, as moléculas de água. Agora, o que acontece quando nós encaixamos essas peças de forma com a ideia de formar algo maior?
Aí nós vamos formando as moléculas, e essas moléculas vão se juntando uma nas outras até chegar na materialidade do mundo macroscópico, que é as substâncias. Tudo bem? Então, os blocos de construção são os átomos, que são representados pelos elementos químicos, e os elementos químicos, que são também os átomos em combinação, acabam formando para a gente as moléculas, certo? E aí, quando a gente vai trabalhar com a química, a gente tem que observar o seguinte, que existem dois focos que você pode estar trabalhando, que é o chamado dos fenômenos físicos e dos fenômenos químicos. Os fenômenos físicos é quando as substâncias não mudam a sua identidade, elas apenas mudam a aparência do estado, certo? Um exemplo clássico que eu posso dar para você aqui é aqui, ó. Fenômenos físicos alteram a forma Se a gente ou o amassar a estado latinha, de agregação da ela não matéria, deixa de ser lata. mas sem alterar O a gelo sua derretendo composição. não deixa de Mas ser sem gelo. alterar O a sua papel composição. rasgando não deixa de ser papel. A água fervendo não deixa de ser água, só vai ser água na forma de vapor. Então, todas essas são formas de fenômenos físicos, onde a gente não altera a natureza da substância, ou seja, não altera as moléculas. Já o segundo fenômeno é o fenômeno químico. Aqui ocorre uma transformação profunda. A identidade da substância muda completamente. Os átomos se soltam e se reorganizam de forma a fazer novas substâncias. Como, por exemplo, aqui, ó, se a gente queimar Fenômenos químicos transformam a papel de composição zinco, da matéria, criando novas forma substâncias a com cinza. propriedades totalmente Ali, ó, diferentes o zinco daquelas sendo que atacado tínhamos no pelo início. ácido forma um gás. O ferro sofrendo corrosão, tá vendo que fica ali as casquinhas de óxido, né? Porque forma-se uma nova substância. As substâncias se alteram e isso aí caracteriza para a gente os fenômenos do quê? Os fenômenos que nós conhecíamos como os fenômenos químicos. Então, fenômenos físicos não altera a natureza da substância, não altera a composição da substância. Já os fenômenos químicos alteram, físico não, químico sim. Tudo bem? Então, essas são os dois grandes fenômenos que a gente vai estudando e vendo aí como um pode ou não alterar o outro. Já quando a gente vem para o nosso cotidiano, a gente vai pegar esses Fenômenos físicos né? alteram a forma Físico, ou o estado de agregação da matéria, mas sem alterar a sua composição. Mas sem alterar a sua composição. E o Fenômenos fenômeno químicos químico transformam é a quando a composição. gente forma ali, ó. Eu gosto de mostrar isso aqui, puxando aqui, ó. Olha lá. O que a gente tem no finalzinho, ó? A lâmina de magnésio, né? Ela vira um pó aqui no final, tá vendo? Que é o óxido de magnésio. São substâncias diferentes. Transformam né? a composição E da aí, matéria. ali, ó, essa aqui, por exemplo, tá mudando cor, então isso indica que nós estamos tendo um fenômeno químico. Então, mudança de cor, de cheiro, de textura, isso trabalha pra gente com o fenômeno físico, ok? Então tá bom. Fenômenos químicos. Então, a representação que a gente pode dar aí para os fenômenos. Então, lembrando aqui, ó. Fenômenos físicos a latinha alteram a forma amassando, ou o estado de agregação certo? Então vamos lá. Como é que a gente poderia representar a latinha amassando? Então, a lata normal, a lata amassada. Então não tem como eu representar isso através de uma equação, através de uma reação. Mas, por exemplo, tem como eu demonstrar isso aqui, ó, o gelo derretendo. Então, eu tenho a molécula de água. Quem é a molécula de água? A molécula de água é H2O. Só que ela está no estado o quê? Sólido. E esse H2O pode passar para o estado líquido. Então, eu vou ter H2O no estado o quê? Líquido. Então, temos aí a transformação do estado físico, né? O papel.
né? Que vai vir aí, ó. Nós temos um papel inteiro. Então, eu posso escrever aqui, ó. Papel A4. E eu vou transformar ele em papel post-it, que é um papel pequenininho. Então, transformando o papel A4 em papel post-it. Mas sem alterar a sua composição. Posso pegar aqui também, ó, a água no estado que líquido e levá-la para a água no estado que gasoso. São representações que a gente pode usar aí dentro da química. Já aqui nos fenômenos químicos, como é que a gente pode fazer essa representação? Olha lá. Temos o magnésio, magnésio sólido. Ele vai estar reagindo com o oxigênio gasoso e vai formar para a gente o óxido de magnésio, que é a cinza sólida lá embaixo. Existe um fenômeno chamado de balanceamento, que vocês aprenderão depois, mas está aí, ó, magnésio virando óxido de magnésio. Outra forma que a gente tem aqui, essa reaçãozinha aí. Professor, que reaçãozinha é essa daí? É uma reaçãozinha que a gente tem que vai formando um precipitado, né, amarelinho. Que seria assim, ó. Seria o ácido nítrico, HNO3 aquoso, né? Mais o sulfato de chumbo. Ou simplesmente o chumbo, PbS. E aí, o que ele gera pra gente? Ele gera o Pb, não, aqui né, desculpa, aqui é sulfato de ácido sulfúrico. Então, H2SO4 aquoso. H2SO4 aquoso. Aí a gente joga o nitrato de chumbo, que é a substânciazinha que está dentro ali da proveta, do bico de... Esse negócio aqui, ó. Que é o pipeta de Pasteur. Tá? E aí, dentro da pipeta de Pasteur ali, nós temos o nitrato de chumbo. O nitrato de chumbo. Tudo bem? Aí o que acontece? Forma o sulfato de chumbo sólido, que é amarelo, e na solução fica o ácido nítrico aquoso. Então, temos alteração das substâncias aí. Isso daí é um fenômeno químico, tá vendo? As substâncias mudam, ó. Aqui eu tinha ácido sulfúrico. Agora aqui eu tenho sulfato de chumbo. Aqui eu tinha nitrato de chumbo. Agora eu tenho ácido nítrico. Então mudou as substâncias. Isso é um fenômeno químico. Ok? E nessa a gente pode colocar mais um aqui. Será que ele ainda mostra outra? Tem outra que eu lembro, né? Ah, tá aqui, ó. Pronto. Eu jogo uma plaquinha de zinco. Dentro de uma solução de ácido clorídrico. Aí o que acontece? Aparece um gás, H2 gasoso, e aparece também o cloreto de zinco, que fica dissolvido na água. Então, deixa eu melhorar esse doisinho aqui, que esse doisinho não ficou legal. Então, esse é um fenômeno químico. Você pode ver que os fenômenos químicos são muito mais fáceis, né, da gente representar, mas a gente usa as simbologias. Quais simbologias que nós usamos aqui? Nós usamos os elementos químicos e os átomos representados por eles. Certo? Tá bom. Fenômenos físicos alteram os químicos, já fizemos. E aí, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar na química dentro do nosso cotidiano. Quando é que nós temos a química no nosso cotidiano? Quando a gente está cozinhando um ovo.
né? O calor faz com que a proteína sofra desnaturação e aí ele fique durinho. Mudou a textura, né? Ele deixa de ser o quê? Deixa de ser líquido e passa a ser sólido. Outra forma, no nosso corpo, a digestão dos alimentos, né? O alimento entra de um jeito e sai de outro, né? Entra com cheiro e sai com outro. A respiração, né? Pensar que os alimentos, grande parte deles a gente joga fora pela respiração. Na tecnologia, nós temos as baterias aí de lítio, as baterias dos celulares, que agora já estão caindo aí para os carros, né? A eletroquímica sendo colocada aí como a parte essencial do nosso trabalho no cotidiano. Então, né? Para você, né, lembrar, né? Você tem que lembrar que a química não é um bicho de sete cabeças. Ela é uma linguagem e que a natureza, né, da linguagem da natureza, usada para criar tudo o que nos cerca. Então a gente representa todas as substâncias que nos cercam, todos os nossos produtos, né, produto de limpeza, maquiagem, medicamento, né, os extintores de incêndio. Então são coisas que a gente tem dentro da química, né, que tem a química presente. Então a química está em tudo. Está aí quando a gente está lavando a louça, né, usando os detergentes, tá quando a gente está usando a maquiagem, né, as cores, as texturas na maquiagem, quando a gente está usando medicações, por exemplo, o protetor solar, uma substância que absorve raio ultravioleta, quando a gente está tirando as manchas da roupa, o Vanish, né, Vanish, manchou, usa Vanish, né, e por quê? O que é o Vanish? É uma substância que tira ali a mancha. O que a gente pode colocar aí também, né? Os enlatados, as comidas enlatadas, cheia de conservantes aí, conservantes químicos para poder fazer durar. E posso colocar aí também os bombeiros, os extintores de incêndio. Então, ou seja, dentro do nosso universo, né? Dentro do nosso universo, a química está presente no nosso dia a dia, está presente à nossa volta. Então, basta a gente ter um olhar, né, e a gente consegue ver a química que vai estar aí em volta. E aí a gente tem que lembrar que os átomos estão trabalhando silenciosamente por trás de tudo. É eles que vão estar formando as substâncias, certo? É eles que vão estar se combinando para fazer essa diversidade de mundos de substâncias. Tranquilo? Então, essa é a parte de introdução da química, né, para você entender que a importância dela e que nós temos os nossos bloquinhos, e os nossos bloquinhos são os átomos, e esses átomos formam para a gente as moléculas. E aí a gente vai entender como essa dinâmica funciona, né? Como são as estruturas do átomo, como os átomos se combinam, então esse negócio vai avançando. Mas inicialmente basta a gente entender que nós estamos aí dentro de um universo feito de partículas pequenininhas que vai chegar no macroscópio. Beleza? E para a gente seguir, né, vamos fazer um exercíciozinho aí para a gente entender um pouco, né? Os alquimistas utilizavam equipamentos semelhantes aos usados em laboratório de química. Eles também pesquisavam sobre o uso da matéria, mas não eram considerados cientistas. Por quê? Porque eles tinham um método filosófico, né? Cite 2 aspectos da alquimia que mostrem o seu caráter não científico. Então, eu posso pegar aqui para você 2 aspectos que deixam os alquimistas fora da ciência. Primeiro aspecto, né? Aspecto 1, ausência do método científico. É uma forma que a gente tem aí de colocar os alquimistas, né, fora da ciência. E do método científico e da reprodutibilidade. Né? Os alquimistas baseavam em rituais, misticismo, experimentações, sem o uso sistemático, né, de validações.
o que mantinham eles longe das suas descobertas, né, das suas concretizações, das suas conversas, ou seja, é tudo meio oculto. E um outro que a gente pode contar aí é a busca por objetivos utópicos, né? Então, busca por objetivos utópicos. Como assim objetivos utópicos, né? Ou místicos? A busca pela transformação de metal, qualquer metal em ouro, isso é utópico, né? Ou o elixir da longa vida, né? Fazer alguma substância que faça eu viver mais, viver por durante muito tempo. Não, isso aí são dois aí, né? Dois aspectos da alquimia que afastam eles da ciência. Beleza? Mais um aí, né? O álcool 70% destrói a estrutura de vírus da Covid, desidratamos, mas podemos oferecer riscos que a quem manuseia sem, né? Sem manuseia por ser altamente inflamável. Então, que outro material pode ser usado para higiene da mão visando a prevenção da doença? Né? Então, ou seja, que material que a gente pode usar em vez de usar o álcool? Gente, material básico. Né? Qual material básico? Água e sabão. Lavar as mãos. Né? Ou sabonete. Quer usar sabão? Usa sabonete. Né? Vai conseguir aí desestruturar essas células também, né? E aí, olá, e como agem esses outros materiais na destruição do vírus? Então, o sabão, né, atua destruindo a cápsula lipídica. Então, é como se tivesse a gordurinha do vírus em volta e o sabão quebrasse essa gordura, entendeu? Quebrasse e espalhasse o material genético, sendo que esse vírus não consiga fazer mais a sua reprodução. Tudo bem? Então ele quebra essa membrana externa, ele desestruturando e inativando o vírus. Então, quebra o sabão quebra a membrana. Vamos colocar o nome bonitinho, né? A membrana lipídica. Lipídica, que é a ideia de gordura, né? A gordurazinha do vírus. Beleza? Então, 2 exercíciozinhos aí para a gente poder trabalhar. E espero que vocês tenham pegado a ideia aí da natureza da química, a importância dela. Beleza? Um abraçozinho para vocês e até a próxima.